Olá, meus amigos, olá, queridos irmãos, amigos, colegas, parentes, todo mundo. Eu venho aqui hoje trazer uma linda história triste para vocês. Uma história que traz muito aprendizado e muita reflexão, apesar da dor e do sofrimento. Essa história começa no Vietnã, uma família jovem, um casal casado, e assim no início logo do seu matrimônio houve-se a guerra do Vietnã e esse jovem foi convidado a servir na guerra. E como não podia recusar esse convite, ele teve que se ausentar e deixar sua esposa só e partir para a guerra. Assim que ele foi para a guerra, semanas depois, a sua esposa descobriu que ela estava grávida. E aí ela pegou e deu à luz a um jovem rapaz, a um menino muito bonito. E seu esposo, depois de 2 anos na guerra, retorna ao lar, graças a Deus, retorna ao lar, ansioso para rever a esposa. E quando ele chega lá, a esposa o recebe como uma criança. E ali ele apresenta o seu filho. E aí eles vão para casa e voltam ao seu habitat normal, a sua vida, né? E ele muito feliz, contente ali, ele começa a criar a interação com seu filho. E queria que o seu filho o chamasse de pai. E como o filho não chamava seu pai, tal, ele falava, né, os joguinhos, dava presentes e tudo. Até que ele perguntou: por que você não me chama de pai? Eu sou seu pai. E a criança, com toda a simplicidade do seu coração, né? Criança, você sabe que criança é verdadeira, a criança responde: você não é o meu pai. Enquanto você estava na guerra, todas as noites o meu pai vinha conversar com minha mãe. E a minha mãe conversava com eles por hora, ficava várias horas conversando. Enquanto a minha mãe chorava, meu pai estava lá. Quando minha mãe baixava a cabeça, meu pai também baixava. E quando chegava, que minha mãe já estava exausta, que a minha mãe ia deitar na cama, meu pai também se deitava com ela. Então, esse é o meu pai. E ali, aquele jovem tomando aquela punhalada nas costas, né? Aquele flechada no coração, saiu de casa e foi pro bar e foi beber. Se embriagou, chegou em casa embriagado. E foi direto para a cama e dormiu sem falar nenhuma palavra. E a sua esposa também, vendo o seu marido naquela situação, também não disse nenhuma palavra. E isso se repetiu por 3 meses. Ele chegando, bebendo todos os dias, e toda vez que ela chegava em casa, ele chegava bêbado, embriagado, mais tarde, e deitava na cama. E ela já não aguentando mais aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza do seu marido, além de estar embriagado, não dirigisse uma palavra a ela. Ele fazia o silêncio. Ele nunca explicou para ela o motivo, porque não, depois daquele dia, ele nunca mais referiu-se a palavra quanto a ela. E ela também não perguntou e não respondeu. E ela que já vinha passado 2 anos, né, criou o filho sozinho e tal, deu à luz e passou por muita luta de sofrimento, ela já não mais se aguentou de tamanha tristeza que assolava o seu coração. E aí ela pegou e se jogou no rio e se suicidou. E seu marido chega em casa bêbado, ela não está mais, viu aquele monte de gente na tua casa,
E ele, sem condições nenhuma físicas, deitou-se na cama. No outro dia, quando ele acordou, lhe comunicaram a partida da sua esposa. E ali ele entrou-se em pranto, caiu-se em lágrimas. Mas não restava mais tempo, nada mais podia ser feito. Então esse jovem pegou, foi-se ao velório com o seu filho e pegou e, retornando de mão dadas com o seu filho para casa, agora é só eu e você, meu rapaz. Nem se atreveu a chamar o rapaz, o menino, de filho. E como já era noite do velório, ao chegar em casa cansado e em frangalhos, o marido chega e entra no quarto. O filho já estava para se arrumar, para deitar também. O seu filho vai e vê uma sombra na parede. Aí vai e responde: este é meu pai. Aí o marido, sem entender, senta na cama. Aí o filho vai e senta do lado dele e aponta para a sombra. Eu sempre perguntava para minha mãe por que meus coleguinhas na escola tinham pai e eles iam buscá-lo. E meus amigos, vizinhos, crianças sempre falavam do pai e eu não tinha um pai. Eu perguntei para minha mãe quem era meu pai. Minha mãe pegou e me mostrou o meu pai, me apresentou meu pai. E todas as noites minha mãe conversava com o meu pai, chorava, baixava a cabeça, meu pai também baixava. E quando a minha mãe se deitava na cama, meu pai também se deitava com ela. Bom, meus amigos, foi ali que esse jovem foi compreender quem que era o pai que esse menino se referia. Ali ele começou a compreender que aquela sua falecida já esposa, sem ter como dar uma resposta para o seu filho, se o seu pai um dia voltaria para casa, se ela poderia apresentar um dia o seu pai. E ela teve essa criatividade de colocar-se à sombra, referir-se à sombra como pai. E ali o seu filho se aquietou o coração diante dessa explicação da mãe. Cada um faz aquilo que dá conta de acordo com o seu momento presente. E esse filho dela, ela conseguiu acalmar o coração do filho. O filho já não se sentiu mais rejeitado ou indiferente. Ele começou a sentir que tinha ali um pai também. E essa história, embora seja uma história triste, eu fiquei muito feliz em ouvir essa história, porque eu vi essa história em um livro, A Arte de Comunicar. Eu vou colocar na descrição agora desse vídeo, para quem quiser ver esse livro. Tem em audiobook, tá? Tem no YouTube, 0800. E eu te sugiro a comprar o livro físico, muito bom para leitura, né? Para a gente treinar a nossa escrita também. Mas aqueles que não tiver tempo como eu, pode assistir esse vídeo em audiobook. E qual é o aprendizado disso? É a arte de comunicar. Nós sofremos muito nas relações por não termos a habilidade de conversar. E ora, o medo das consequências da nossa fala, e às vezes até o medo de machucar, a gente acaba fazendo o silêncio. Se você for parar para pensar que todo mundo, todo o universo foi criado através da palavra, Deus disse que haja luz e houve luz. Então,
Jesus foi dizendo, foi criando, fez toda a criação do mundo através da palavra. E nós temos tanta dificuldade, às vezes, de expressarmos os nossos sentimentos, os nossos afetos. E por muitas vezes nós não usamos a palavra para nos aproximarmos das pessoas, para não criar a afinidade, para não estreitar as relações. E aqui traz também nessa passagem, desse livro, como que às vezes o orgulho, se aquele homem tivesse imaginado a presença de outro homem com a sua esposa, bastaria ele ter feito uma pergunta. E talvez ali a dor da resposta, ele achar que ele não daria conta do que ele ia ouvir, se a sua dúvida tivesse sido confirmada, ele preferiu se embriagar. E aquela embriaguez era, na verdade, apenas um antídoto, apenas uma anestesia para a dor que ele imaginava sentir. Quer dizer, a dor era real, mas a dor era provida de uma imaginação. Ele imaginava o pior. É onde é que Deus fala na Bíblia que tudo guarde seu coração, que tenhamos bons pensamentos. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Nós temos que vigiar o nosso coração. O que nós colocamos dentro do nosso coração? Quais são as palavras, quais são as mentiras que nós falamos para nós mesmos? Este homem acreditou numa mentira que ele mesmo disse. Os seus medos lhe disseram uma mentira, e essa mentira aprisionou a sua vida através da bebida e depois através de se tornar viúvo. E interessante como é tão rico, acho, o desenrolar dessa história, porque quando você pega uma relação de casais, numa família, né? Seja qual for a relação, a mulher também não perguntou ao marido por que da embriaguez, o que fez essa mudança tão repentina no seu comportamento. Ele voltou da guerra e estava muito feliz. Ela também estava muito feliz. Então por que de repente esse vício de embriaguez? E por que ele não falava mais com ela? Tem hora que o silêncio, ele é saudável. Mas o silêncio só é saudável quando você está no estado de fúria, de raiva, e onde você não tem controle das suas palavras. Então, se for para você abrir a boca para agredir o outro, é melhor que fique em silêncio. Se você for falar de algo que você não tem certeza, fique em silêncio. Se as suas palavras não podem contribuir para a elevação do outro, se as suas palavras não podem contribuir para amenizar o sofrimento do outro, fique em silêncio. Se você tiver o desejo de julgar o outro, fique em silêncio, não julgue, não condene. Se o outro não é capaz de compreender a informação que você traz para ele, fique em silêncio. Diz na Bíblia, não joguei pérola aos porcos. Então, em alguns casos, o silêncio ele é benéfico e ele deve ser empregado. Mas é aí que vem a sabedoria. Em alguns determinado momento, o silêncio ele representa a morte. Em alguns pontos, o silêncio ele é uma tortura. Um exemplo disso é as pessoas narcisistas. Vocês já viram, deve ter ouvido falar sobre o transtorno de personalidade narcisista. Em outro vídeo eu vou detalhar sobre esse assunto para esse vídeo não ficar tão longo. Mas uma das armas de punição do narcisista é exatamente a greve de silêncio, a indiferença. Porque ele sabe que o seu silêncio, o seu afastamento vai trazer dor à vítima.
vai agredir moralmente. Então o silêncio, em muitos casos, ele é um instrumento de tortura. Às vezes você se afasta de uma pessoa, a pessoa se pergunta por quê, você não diz o porquê, você cria uma dúvida na mente da pessoa, então o silêncio pode ser uma tortura. E nesse caso, dessa história propriamente dita, ela traz o silêncio como algo muito ruim. A princípio começa com talvez nem o esposo e nem a esposa ficar em silêncio para não ferir o outro, para não agravar a situação. E talvez ambos teriam medo da resposta. E ali eles ficaram no silêncio. Mas ali o silêncio, o tempo de silêncio, ultrapassou o saudável para chegar ao danoso. Então nós precisamos ser verdadeiramente com nós mesmos. Nós temos que ouvir a voz do nosso coração. Nós temos que conseguir interpretar os nossos sentimentos. Quando estiver sentindo alguma emoção, nós devemos perguntar: o que eu estou sentindo? Precisamos nos compreender. Precisamos saber quem nós somos. E a partir daí, quando nós tivermos a habilidade de conversarmos com nós mesmos, nos compreendermos, nós temos a capacidade de conversar com o outro. E é interessante os assuntos abordados nesse livro, porque a comunicação ela é um princípio básico e indispensável para tanta prosperidade aqui na Terra, tanto para as relações entre as pessoas, se você for falar em termos de mundo, as coisas deste mundo, né, em termos de sucesso, de riqueza, você precisa se comunicar, porque você precisa lidar com as pessoas. Quando você pensa em um empresário bem-sucedido, uma pessoa rica, com quantas pessoas ele se comunica? Imagina, um empresário com 100 funcionários, ele tem que comunicar com 100 funcionários. Tudo bem que ele tenha porta-voz, tudo bem que ele tenha gerentes, subordinados que levem a comunicação. Mas de todo jeito ele se comunica. Pensa vocês num empresário que tenha, por exemplo, 10 mil funcionários. Ele não se comunica com os 10 mil. Então ele se comunica com uma pessoa e essa mensagem vai sendo transmitida. As outras pessoas que estão abaixo dele servem apenas como o quê? Como um alto-falante. Mas toda a comunicação vem dele. E ele ainda precisa checar se o ouvinte está fazendo de acordo com aquilo que ele fala, se o ouvinte compreendeu a mensagem. Então uma pessoa que não tem a capacidade de comunicar com 10 mil colaboradores jamais conseguirá ter tamanho dinheiro nesse sentido. E às vezes nós não damos conta de comunicar nem com as pessoas que estão dentro da nossa própria casa. Às vezes as pessoas mais íntimas de nós não conseguimos nos comunicar. Ficamos em silêncio, guardamos rancores no coração, guardamos amargura no coração. E ali a gente vai criando um monte de lixo. Nosso coração fica tóxico. Porque quanto mais lixo a gente coloca dentro do nosso coração, deixa entrar, onde a palavra de Deus diz, em tudo guarda o seu coração, enquanto mais entulho fica dentro do nosso coração, menos espaço tem para o amor, para a felicidade, para a prosperidade. Então nós temos que desenvolver essa arte de comunicar. Só as pessoas que sabem comunicar conseguem se relacionar. E enquanto for o maior número de pessoas que você conseguir se relacionar, maior vai ser a prosperidade. Mas essa prosperidade terrena, ela advém também de uma prosperidade divina, eterna. Porque a palavra de Deus, Jesus diz o quê? Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Deus coloca o outro como condição. Você não consegue chegar até Deus se você comunicar só com Deus. Não basta que eu me ame e que eu ame a Deus. Eu tenho que amar a Deus, tenho que amar a mim, em segundo lugar, para depois conseguir amar o próximo. Então é uma fonte, é um caminho. Deus é o caminho.
Deus dá a fonte de água viva, que é Deus. Deus tem todo esse amor incondicional por nós. Quando eu acesso esse amor de Deus, eu encho o meu coração de amor e aí eu transbordo amor para o próximo. Então é um fluxo. Enquanto mais eu consigo percorrer nesse caminho, enquanto mais abundante esse amor, quanto mais abundante essa comunicação, o maior número de pessoas eu consigo amar, o maior número de pessoas eu consigo me comunicar. E é daí que vem o crescimento. É daí que vem a prosperidade na sua vida. Por que eu estou falando de prosperidade? Todas as pessoas almejam as coisas. Todo mundo quer ter uma casa, quer ter um carro, quer ter um dinheiro para comprar aquilo que ele quer fazer, quer viajar. Então a prosperidade, o dinheiro, a riqueza, você não consegue a riqueza material se você primeiro não buscar a riqueza espiritual para a sua vida. Primeiro você tem que ser rico espiritualmente. Aí você vai ter acesso à riqueza material. E um dos princípios básicos disso é o diálogo e a comunicação. Um homem que não consegue se comunicar com a sua esposa não vai ter uma comunicação boa com seus filhos, não vai ter uma comunicação boa com seus colaboradores, com seus amigos, e aí o mundo dele se torna pequeno. Porque todos nós somos grandes perante Deus. O que nos aprisiona, o que nos torna pequeno é a nossa conduta. Esse livro é um livro muito bacana, eu não concluí de ler esse livro ainda, estou na metade apenas. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou encerrar por aqui. E gostaria que você participasse, deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário na descrição abaixo sobre esse vídeo, que eu responderei todas as perguntas, tá? E dê a sua opinião também. Vou gravar mais vídeos sobre esse mesmo assunto, porque eu ainda não concluí a leitura desse livro. Se você gostou desse vídeo, né, dá o like aí, esse joinha, que aí o YouTube vai enviar, vai comunicar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos exercer a arte de comunicar, mas vamos comunicar coisas saudáveis. E uma frase poderosíssima que tem nesse livro é o seguinte: que a nossa comunicação tem que ser para amenizar o sofrimento do outro. Então, é poderosíssima essa frase, porque ela atinge todos os princípios religiosos e todos os princípios de prosperidade. Jamais use a sua fala, a sua boca para aumentar o sofrimento do outro, apenas para diminuir o sofrimento do outro. Que Deus abençoe a nossa vida, que nos dê sabedoria, que o Espírito Santo possa possuir a nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, e que da nossa boca, das nossas palavras, só saiam bênçãos, que nós sejamos luz para as pessoas. Que Deus abençoe e tenha uma semana abençoada. Até o próximo vídeo.